É, confesso que eu estou bem nervoso. Não sei se é o verão tá chegando aí. E aleluia, amém? Amém? Não sei se é por conta disso. A igreja tem muitos bancos vazios. Ou não sei se descobriram que era eu que ia pregar e fugiram. O Juliano falou semana passada, então provavelmente deve ter sido isso. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia lá em Eclesiastes 3:11. Vou fazer igual a todo mundo, eu vou acompanhando aqui também. Tem que estar ali, tá rápido no dedo. Amém. 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 3:11. Se você não tem sua Bíblia, vamos ter o hábito, obviamente, a gente não tem problema, e eu particularmente uso bastante, mas comece a voltar o hábito realmente da Bíblia de papel, sabe? Porque a gente passa o dia todo com o celular, a gente faz tudo com o celular. Então, se você tiver a sua Bíblia em casa, se você não tem, compre e ande com ela para cima e para baixo. Isso faz uma diferença imensa. Amém? Então, ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Amém? Durante essa mensagem a gente vai orar algumas vezes, então, mais uma vez, feche seus olhos e eu quero orar com você, porque orar nunca é demais. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pelo louvor, te agradecemos pelo calor a qual nós estamos sentindo, te agradecemos, Deus, pelo tempo, pela terra a qual nós estamos vivendo e morando, agradecemos, Deus, pela nossa família, agradecemos pelas dificuldades, agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem colocado, posto, meu Deus, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Então, antes da gente começar, nós estamos... Eu esqueci, meu papelzinho tá... Depois vê se tu acha aí, Calil. Dentro dessa bolsa que tá aí, tem os 3 papelzinhos aí do quebra-cabeça. Todo mundo tá com seu quebra-cabeça aqui? Aí, ó. Amém. Muito bom, porque é uma série. E se você veio desde do primeiro dia da série, você recebeu aí 2 papelzinhos. E tá faltando uma peça. Faz assim com o seu papel, levanta os 2 aí para cima, quem tiver com ele, deixa eu ver. Amém? Se você não tem, é porque você não vê os outros dias, mas a gente vai explicar para você, discorrer tudo, para você poder entender. Amém? Veja o que... Aí, obrigado, valeu. Vejo que temos uma profeta ali, que ela está com a camisa do Flamengo. Mais tarde, o Palmeiras vai perder. Robson, então, esteja em intercessão aí. Amém. Vamos falar sobre o que nós aprendemos e o que nós falamos na primeira semana. Alguém se recorda aí? Eita. Opa, identidade. A primeira semana só, varão. Primeira semana é o quê? Não, um pouco mais forte. Identidade. Amém. Então, nós falamos sobre identidade. Quem pregou sobre identidade? Daniel. Então, vamos abrir lá em Jeremias 29:11, para a gente lembrar um pouco sobre a identidade. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Declara o Senhor planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Aqui Jeremias ele estava falando para o povo de Israel que estava passando por um momento de muita dificuldade, que estava passando por um momento de extrema angústia, e dentro desse problema Jeremias traz essa mensagem a eles. Se você tiver curiosidade, depois leia lá em Jeremias. Então, o que aqui nos mostra é que, independente da situação com a nós estamos passando, isso não define quem nós somos. E não define a nossa identidade. Não, vamos lá. O louvor, na hora do louvor, acho que a igreja estava um pouco dormindo, eu não sei se todo mundo trabalhou, mas vamos agora, nesse momento, acordar aí. Amém? Amém. E calma. Amém. Repete comigo. Não define a nossa o quê? Identidade.
Amém. Então vocês vão pregar e vocês vão acordar aí se você está dormindo, eu não sei se você está com problema lá fora, se está acontecendo alguma coisa na sua vida, mas lembre-se que esses problemas lá fora não definem quem você é. Isso não faz parte da sua identidade. Amém? Segunda semana nós falamos sobre o quê? Propósito. Quem pregou sobre propósito? O Juliano. Então abre aí em Efésios 2:10. Fala bem assim: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Agora, lá em Colossenses 1:16 ao 17, também fala, Jesus não abre aí, na verdade, foi mal. 16, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Próximo. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Aleluia. Então, Jesus, ele não é apenas o meio da criação, mas ele também é o fim da criação. Ele é o início, o meio e o fim. Então, em meio a tudo isso, nós entendemos que nós temos uma identidade, nós temos um propósito, mas ainda existe uma peça que está o quê? Faltando. E sem essa peça, nós não conseguimos entender e nem ir adiante com a nossa identidade e o nosso propósito. É certo que nós temos um propósito, mas ele precisa de um centro. Nós temos uma identidade, mas essa identidade precisa de um centro. Então, qual é o centro desta identidade e desse propósito? João 14:6. João 14:6 vai nos dizer exatamente o que é o centro, essa parte e essa peça que estava faltando. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Posso ouvir um amém? Amém? Esse é o centro de tudo. É o que junta o seu papel aí. Pega seu papel aí. Você vai olhar que o terceiro que te entregaram está escrito o quê? Jesus. Então, ele é o centro de tudo. E acredito que você... Quem aí já sabia? Acredito que você já sabia, né? Ou você achava que, sei lá, era o teu time de futebol. Não. Era a tua família, tua esposa, teu marido. Não. Então, Jesus, ele é o centro disso. E o interessante é que eu quero trazer apenas uma breve reflexão aqui. Quem tem aqui Safe Pass? Quem sabe o que é Safe Pass? Safe Pass é o cartãozinho, o certificado que você tem para você poder trabalhar onde? Na obra, na construção. E aqui, bota aí, Igão. Esse é o meu Safe Pass. Ó, até 2028, tá? Então, esse é o meu Safe Pass. Mas existe um outro que eu quero mostrar para vocês. Pode botar o outro aí. Safe Pass. Esse é para a sua vida e ele é o centro. Jesus é o centro. E você pode analisar aqui que a inspiração disso não acaba. É para sempre. É a eternidade inteira. Pode botar o outro aí também? Eu não sei vocês, mas eu já tenho o meu. Então eu já tenho o meu. E é somente, por isso que, voltem em João 14, João 14:6. É um novo nome. Vocês não leem a Bíblia, não? Jesus respondeu: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o Safe Pass que ele tem para você. O interessante é que eu estava trabalhando, acho que foi uns 3 anos atrás, tinha acabado, eu estou 3 anos nessa empresa que eu trabalho,
E tava eu e o Daniel, a gente estava trabalhando lá em Shankill, não sei se vocês sabem onde é que é isso, Xangana, não é longe demais, é lá para Wicklow. E um dia eu estava lá nesse primeiro ano de empresa e eu estava conversando com Deus e do nada me veio essa coisa do save espaço e eu comecei a rir sozinho e eu falei, caraca, eu vou fazer essa brincadeira um dia na pregação. Eu esqueci, eu não lembrava e eu tentava lembrar qual era a brincadeira que eu queria fazer, o quebra-gelo. Eu não conseguia lembrar e esses dias para trás eu lembrei e me aprove Deus a oportunidade de pregar e eu falei, eu vou ter que encaixar isso em alguma coisa, amém? E deu certinho, com João 14:6. Então ele é, vocês gostaram, né? O Miguel gostou. A nossa identidade, eu quero falar um pouco mais sobre as três. Nós vamos falar um pouco mais sobre as três. Vamos falar de novo sobre a nossa identidade. A nossa identidade é de filhos e filhas de Deus. Em João 1,12 diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então você é um filho e uma filha de Deus. A partir do momento que você crê nesse nome, você confessa esse nome, você é um filho e uma filha de Deus. Em 1 João 3:1 fala, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos. Isso é extraordinário. Se isso não te emociona e se isso não te traz alegria dentro do seu coração, eu não sei mais o que vai te trazer. Porque não existe, porque nenhuma peça que nós tentarmos encaixar no meio da nossa identidade e do nosso propósito, não vai, as coisas sempre vão faltar. Sempre vai faltar. É por isso que, em meio a tanto dinheiro, em meio a tanta fama, por isso que em meio a tantas coisas que nós conquistamos durante a vida, o seu documento, ou o que for, existem momentos que te causam uma ansiedade extrema e você não entende o porquê disso. E o porquê disso é porque muitas das vezes Jesus está faltando nessa peça aí que você tem. Porque Deus nos fez com um buraco que só pode ser preenchido por Ele. Deus colocou a eternidade dentro dos nossos corações. Ele colocou a eternidade dentro de nós. Então nós só conseguimos preencher esse vazio com Ele. Amém? O nosso propósito. Em 1 Pedro 2,9 diz, mas sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Salmo 105:1 diz, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Então o nosso propósito é fazer Deus conhecido entre as nações. Mas o que nós temos feito realmente? Qual o testemunho que você tem dado no seu trabalho? Qual o testemunho que você tem dado dentro da sua casa? Qual testemunho você tem dado, sei lá, onde você tem andado? Qual testemunho que nós temos dado? Nós estamos espalhando às nações o nome de Deus? Temos feito o nome dele ser grande? Ou será que nós temos envergonhado? Ou será que nós nos envergonhamos do nome dele? Será que aonde você vive, aonde você está, as pessoas sabem que você é um cristão? Não é sobre carregar um jargão evangélico ou algo do tipo, não. Mas é sobre você entender que você é um cristão, e um cristão é um imitador de Cristo Jesus. Paulo diz, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o interessante é que Deus, ele age primeiro, que se nós vermos esses dois versículos aqui, Deus, ele age primeiro, o povo testemunha, e as nações conhecem a glória de Deus. Então, será que as nações não têm conhecido a glória de Deus por falta de Deus agir? Na realidade, as nações não têm conhecido, muitas nações não têm conhecido, muitas pessoas não têm conhecido a Deus, não por falta de Deus agir,
mas por falta de nós deixarmos Ele agir em nós. Por falta disso, por isso que tem pessoa no seu trabalho que não sabe de Jesus. Porque você tem medo de falar de Jesus e ela te zoar. E ela tirar onda com a sua cara. Ainda mais aqui na Europa. Eu, particularmente, eu já fui zombado sei lá quantas vezes. Mas chega até um tempo que quando você é tão convicto naquilo que você fala, principalmente para os irlandeses, chega um momento que teve esses dias, ontem mesmo, eu estava com um que me zoava muito. Ele saiu da minha empresa, voltou, aí eu encontrei ele ontem e eu estava falando e ele estava falando comigo de uma forma diferente, com respeito. E antes ele zombava toda vez que eu falava de Jesus. Então não me importa se as pessoas vão falar, se as pessoas vão zoar, o que for. Isso não deve nos importar. Então muitas das vezes Deus não está sendo conhecido entre as nações, entre os povos, porque nós não estamos fazendo Ele se tornar conhecido. Nós não estamos falando dele. Em Hebreus 13:15 fala, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus o sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Feche seus olhos. Eu quero que nesse momento você comece a pensar no Senhor, que você comece a pensar em Deus, que você comece agora a pensar no quão grandioso Ele é. E nos próximos segundos eu quero que você comece a agradecer e glorificar o nome de Deus, mas em voz alta, porque os seus lábios precisam profetizar e precisam glorificar o nome de Deus. Então comece a glorificar agora o nome de Deus. Faça isso agora mais alto, com mais intensidade. Pai, nós te agradecemos, Deus. Deus, nós te exaltamos porque sabemos que somente o Senhor é Deus. Sabemos que somente o Senhor é o dono de toda a terra. Sabemos que o Senhor é o Rei do universo. Sabemos que o Senhor, meu Deus, é aquele, meu Deus, que é o início, o meio e o fim, Deus. Nós te agradecemos e nós te louvamos, te glorificamos no nome de Jesus. Bata a palma para o Senhor agora no nome de Jesus. Seus lábios precisam honrar a Deus. Sabe, por isso que quando nós viemos à oração, nós sempre falamos para as pessoas, não tenha vergonha de abrir a boca e falar e orar. Não tem problema também você orar em silêncio, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas existe algo poderoso quando nós falamos, porque as nossas palavras, elas têm poder. Sabe, é até mais difícil você se desconcentrar. Quantos aqui se desconcentram orando? Só eu? Alguém mais? Alguns não, porque nem todo mundo levantou a mão. Eu particularmente desconcentro muito fácil. E às vezes eu prefiro estar aqui no canto aqui gritando, berrando, porque eu consigo me focar mais, entende? Por isso que quando eu estou aqui orando aqui em voz alta, aqui com o microfone na mão, é muito difícil eu me distrair com qualquer coisa. Por isso que a Bíblia fala sobre nós fecharmos os olhos, e existe algo poderoso sobre nós falarmos. Sabe, e se você não tem vindo às orações, venha às orações. Sabe, sábado que vem nós não teremos culto, mas você tem culto segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, não tem desculpa falar, não vai ter culto sábado. Mas tem oração segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas aí, oração não, oração é pai, né? Eu gosto do louvor, cheio. Os caras, o baterista nem toca direito, mas até que dá, é só o worshipeiro, essa coisa velha chata. Mas eu gosto do barulho, gosto das pessoas, gosto da muvuca e tal. Eu gosto disso, de chegar ao sábado, porque parece que está faltando alguma coisa. Mas chega, vamos orar, irmão. Tô cansado. Eu também canso do trabalho, eu também fico cansado. Tem um monte de gente que vem para a oração aqui direto do trabalho, às vezes até dorme no meio da oração. E tá tudo certo.
importante é que se esforçou para estar aqui, amém? Então, Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quais boas obras nós temos feito? Será que Deus pode ser glorificado através das suas obras? No seu trabalho? Ou será que você só vem para a igreja e serve e abraça todo mundo ali na frente? Vem aqui, toca, você vem aqui, prega, você vem aqui. Você acha que isso são boas obras? Apenas. E lá fora? Será que Deus tem sido glorificado em meio de nós? Porque posso vir até na terça, na oração, eu tenho o meu connect, eu bato ponto lá toda semana. Ó, Daniel, hoje é Legacy Day, tô lá. Eu vou toda semana. Sábado, eu tô lá. Às vezes até na oração de 7 horas. Mas nos outros dias? Eu abro a minha Bíblia? Eu falo com Deus? Ou será que eu só fofoco, falo mal de líder, falo mal de pastor, eu venho para a igreja toda semana, mas eu falo, nossa, mas essa igreja é uma bagunça. Meu Deus do céu, que coisa chata aquele connect. O Daniel não sabe cuidar de ninguém não, velho. Sabe? As que estão aí no connect dele. Amém? Não é sobre nós simplesmente virmos à igreja, mas é sobre nós sermos a igreja. Você é a igreja, onde você estiver. Sabe, você é uma parte da igreja, porque você também sozinho, você não é a igreja. Temos que deixar isso claro também. Porque algumas pessoas, elas acreditam que, não, eu sou igreja, logo eu não preciso de ninguém de vocês aqui. Jesus me ama é o que importa. Ensinado Satanás. Tipo, você não precisa de igreja, a pessoa é desigrejada. Isso é coisa do diabo, velho. Simplesmente não querer estar em comunhão, isso não faz sentido algum, porque Jesus esteve com os discípulos o tempo todo. E, obviamente, Jesus é tudo que nos importa, tudo aquilo que nós precisamos, mas Ele deixa claro que nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos desse ambiente. Então, Jesus diz que nós somos o quê? O corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, então você é um pedaço desse corpo, você não é o corpo inteiro. Então, nós somos um pedaço desse corpo andando por todo lugar aí, e aqui nós nos reunimos. Existe algo espiritual também na igreja. Mas, obviamente, se a pessoa ela não tem a possibilidade de estar na igreja, se ela não tem a possibilidade de estar convivendo com irmãos, ou até porque está em um país perseguido, é um âmbito completamente diferente. Mas se você prefere ficar aos sábados ou às terças assistindo Netflix e, sei lá, assistindo Champions League, que geralmente na terça é o que rola, e na quarta tem o seu connect, e você fala, não, mas hoje tem jogo de Champions, então eu não vou. Sábado tem final de Libertadores. Inclusive, sábado lá no Level Up vai ter jogo do Brasil e a final da Champions. Aleluia? Depois você vê os highlights e está tudo certo, amém? Então, nós precisamos entender isso. Então, Cristo em todo o seu esplendor é maestro em lapidar a vida, suavizar sofrimentos e pincelar sorrisos. Jesus é o artesão das emoções, capaz de reconstruir ruínas e palácios. Esse é o Cristo ao qual nós servimos. Mas agora, nós entendemos que sem Jesus nós não temos como ter uma identidade, porque nós podemos vir à igreja, nós podemos estar com os irmãos, mas nós podemos não ter Jesus. Você pode, eu posso estar aqui em cima falando para vocês, eu posso pegar toda essa pregação aqui, eu posso ler, estudar bastante, e eu não ter Jesus e eu conseguir falar com vocês. Porque talvez foi me dado um dom de conversar, de ensinar. Eu consigo fazer isso tranquilamente, sem ter Jesus.
Então não é sobre fazermos algo, mas é sobre nós gerarmos algo em Cristo. Então, nós sabemos que a partir da nossa identidade, a partir do nosso propósito, nós não conseguimos descobrir nenhum desses dois se nós não tivermos essa peça no meio. Mas agora, como nós podemos conhecer esse Jesus e esse Deus? A primeira coisa é através da sua palavra. Mas o interessante é que algumas pessoas elas querem pegar algumas partes da palavra e elas não querem aceitar tudo da palavra. Só que a palavra ela é absoluta. Imagine só, você está com o seu carro, 2026, 2027, amém? Amém? Aí vocês dão amém. Agora teve gente até que acordou agora. Tá chato, mas amém. Ouça. Você está com o seu carro 2026, o carro do seu sonho, fala qual é o seu carro do seu sonho aí? Seu? Não tem? Ferrari? Ó, foi, aí sim. Seu? O dele também é Ferrari. Lamborghini, a galera tá humilde aqui, né? Mas tá certo, é isso aí. Teu Deus é o dono do ouro e da prata, amém? Então é isso. Você tá lá com a sua Lamborghini ou Ferrari, alguém consegue andar devagar com a Lamborghini ou Ferrari? Eu não sei, né? Tem que andar na velocidade da via. Mas imagina que você pega e está andando muito acima da velocidade da via. Aí o policial te para, aí você já pega e fala, ó, policial, entendi que você me parou aí, por conta que eu estou em alta velocidade, mas é o seguinte, eu vou continuar dirigindo, e aí durante o caminho, eu vou pensar o que é uma alta velocidade. Mano, tu vai fazer, o que vai acontecer contigo? Não sei se é preso, mas você vai tomar uma multa. Perdeu o carro, sei lá. Você vai tomar uma multa. E muitas pessoas agem dessa forma. Existe uma lei que está aqui. Aí a gente pega a lei e fala, beleza, você falou isso, mas eu vou continuar vivendo do jeito que eu estou aqui. E durante o percurso que eu estiver indo, aí eu decido o que é certo ou errado para mim. Doeu agora, né? É verdade, muitos de nós fazemos isso. Então, a forma de eu enxergar a Deus, a minha religiosidade, é só o meu jeito importa. Eu sou desigrejado, ou então eu sou extremamente religioso. Para mim, a igreja e líderes estão acima de tudo. Então, existem diversos exageros, né, por um lado ou para o outro. E esse é o grande problema. Porque a Bíblia ela é absoluta em tudo, e nós precisamos buscar o discernimento de Deus, aquilo que é certo ou errado, e nós não devemos colocar a nossa opinião nisso. Porque, desculpa, mas muitas das vezes a sua opinião simplesmente não importa, a minha opinião não importa. O que importa é aquilo que Deus está pensando a nosso respeito. Então nunca devemos perder de vista a autoridade da mensagem de Deus, simplesmente porque ela expressa com tamanha compaixão. Não há alternativa ou a maneira que Deus tem para nos salvar. E não está ao nosso alcance encontrar um caminho diferente ou original por nossa conta. A palavra de Deus, ela é absoluta em tudo. Aos mais jovens aí, é absoluto o quê? Cinema. Olha lá. Esse só foi os mais jovens entenderam, eu acho. Então, só foi para eles mesmo. Então é exatamente isso. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela está acima de tudo e de todos. Se a sua igreja, se essa igreja estiver colocando qualquer coisa acima dessa palavra e falando e indo contrário a essa palavra, mano, sai dessa igreja. Saia da People Church. Se nós estivéssemos indo contra a palavra, saia. Porque não é isso que nós queremos e não é isso que nós acreditamos. Nós somos uma igreja extremamente bíblica que nós acreditamos que a palavra de Deus, ela está acima de tudo e de todos. Então, a palavra final não é de um pastor, a palavra final não é de um líder, a palavra final não é dos membros, mas a palavra final é de Deus. E a palavra dele está aqui.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem já ouviu esses salmos aí? Que salmos é esse? 119, versículo 5. E o interessante desse salmo é que eu estava estudando e eu vi, não sabia nem o que era isso, mas esse salmo é um poema acróstico e hebraico. Existem 9 por todos os salmos. E o que é um poema acróstico? É um poema que ele usa todas as letras do hebraico. Então, do alfabeto hebraico. E são 22. Esse salmo aqui em específico, ele usa dessa forma. Então, cada letra é como se nós pegássemos A, B, C, D. Ele usa em cada sentença, são 22 sentenças, são 22 seções com 8 assuntos nele. Então, nessas 22 sessões, ele tem cada coisa e é em ordem alfabética e é algo extremamente organizado. E o interessante disso é que cada uma dessas coisas mostra o cuidado com a palavra de Deus, o cuidado artístico disso, a meditação profunda que esse salmista teve nisso. Porque imagina só, tu pegar um tópico e fazer 8 vezes falando daquilo. E a dedicação à palavra de Deus. E sabe o que isso me traz? Eu fiquei pensando, caraca, que coisa maluca. Ele pegou 20, por isso que é tão extenso desse jeito, Salmo 119. Ele pegou todo o alfabeto e cada letra ele foi falando algo ao Senhor e foi tratando de assuntos específicos. Isso me trouxe a entender que do início ao fim, do A ao Z, o salmista estava dizendo: Senhor, do início ao fim a minha vida é sua, do A ao Z a minha vida é sua. Eu não sei, eu esqueci, deveria ter até pego qual é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última, mas para nós que somos brasileiros, se tem outras pessoas que não são brasileiros, mas o nosso é o A e o Z. Do início ao fim, nós devemos entregar a nossa vida a Deus. Essa é a disciplina que esse salmista ele nos mostra. Eu já estou acabando. Abre em João 17. Para nós terminarmos essa parte da palavra, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. O próximo passo a qual nós podemos conhecer ao Senhor é através da oração. Amém? Jeremias 29:13 diz: Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará a vocês. O louvor pode subir aqui, por favor? Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então não existe uma aproximação de Deus apenas porque Ele quer se aproximar de você, mas não existe apenas uma aproximação de Deus. Precisa haver uma aproximação nossa a Ele. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus, porque o que a palavra dele diz, a partir do momento em que nós nos achegamos a Ele, Ele vai se achegar a nós. Amém? 1 João 4:20 diz que quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O terceiro ponto que eu quero falar, para nós podermos ir para o final,
é que Deus fala conosco através da comunhão com os irmãos. E é por isso que nós estamos aqui toda semana, é por isso que nós estamos aqui todo sábado, nós estamos aqui durante os Connects, nas casas, nós estamos nas terças-feiras, é por conta disso, porque nós acreditamos. E novamente, e a gente precisa deixar sempre claro isso, e talvez você tenha me entendido mal, o Senhor é absolutamente soberano em tudo. E nós precisamos realmente apenas dele, mas ele nos deixa isso, ele nos deixa o ensinamento de nós estarmos em comunhão, porque no meio dos nossos irmãos nós aprendemos a perdoar, no meio dos nossos irmãos nós aprendemos a amar, no meio dos nossos irmãos nós aprendemos a nos entregar uns pelos outros, abrimos mão das nossas próprias vontades. Sabe por que existem pessoas desigrejadas e pessoas que não acreditam mais na igreja? Porque viram o que a igreja fez, o que a igreja fez ao redor do mundo por todos os séculos. E aqui eu estou falando igreja católica, igreja protestante. As pessoas viram o que a igreja fez, mas não foi a igreja, porque a igreja é Jesus, é o corpo de Cristo, mas foram pessoas mal intencionadas, em busca de poder. Mas Cristo, ele é suficiente para nós entendermos que nós, como igreja, precisamos estar unidos. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei a qual estágio você está na sua vida espiritual, mas o que o Senhor quer falar para você nessa noite é que nós, em comunhão com a igreja, nós estamos aqui para te amar, e nós estamos aqui para estarmos juntos e caminhar com o Senhor. Então, quanto mais nós que não conseguimos amar o nosso irmão, a qual eu consigo ver, imagina só eu olhar pro Johnny e eu pegar e não conseguir amar o Johnny, mas eu digo que eu amo a Deus. Eu olho pro Patrick e eu falo, cara, eu não gosto desse cara, eu não consigo amar ele, mas eu amo a Deus. Você não ama a Deus. Você enxerga o seu irmão e não consegue, por uma diferença, por uma discordância, e às vezes até mesmo política, você não consegue amar o seu irmão, mas diz que ama um Deus que é invisível. Nós fazemos isso. Nós temos aversão a pessoas por diversos assuntos, mas dizemos amar um Deus que é invisível e que nós nunca vimos. Como será que isso é possível? Faz sentido isso? Não faz o menor sentido. Provérbios 27:17 nos vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Em Hebreus 10:24-25 diz: consideramo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Essa é a Bíblia que nós acreditamos. E aí você quer relativizar a Bíblia. Aí nós queremos relativizar a Bíblia. Eu me incluo nisso. Aí nós queremos ver alguma coisa. Não, isso não faz sentido. Mas a Bíblia está sendo clara. Abre Hebreus 10:24-25 diz: não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Existe algo espiritual em nós estarmos em comunhão. E não é sobre essas 4 paredes, mas é sobre nós estarmos juntos e unidos como corpo de Cristo. É por isso que nós temos os pequenos grupos. E ainda que nós sofrêssemos uma perseguição e tivermos que fechar essas portas, nós estamos preparados em pequenos grupos para nos reunirmos e falar do nome de Deus. E dividir. Existem países, nós não levamos isso aqui a sério. Nós não levamos a sério. Você nunca esquece o seu celular. E eu comecei a perceber isso em mim. Eu estou mudando esse hábito e voltando para esse hábito, porque eu carregava minha Bíblia para cima e para baixo. E com o tempo eu parei de carregar e falei, não, eu tenho um celular. No trabalho eu leio no celular. E eu comecei no meu segundo break, toda vez agora, levar a minha Bíblia. A minha Bíblia mesmo.
Porque eu comecei, cara, às vezes se eu esquecer meu celular e eu estiver no caminho do trabalho, eu vou dar um jeito, talvez, se estiver perto, eu vou voltar para pegar meu celular. Mas eu não tenho a mesma importância quando eu esqueço a minha Bíblia para vir para a igreja. E eu olho e falo, não, esqueci a Bíblia, eu olho no celular. Sabe, não é uma questão de uma religiosidade para você andar com a Bíblia debaixo do braço e falar, ei, eu sou cristão, sou crente, ou melhor ainda, né, sou evangélico. Não é sobre isso. Essa palavra, ela deve estar carregada e deve estar gravada na tábua do seu coração. Não é sobre você simplesmente carregar esse livro, mas é sobre você carregar esse livro dentro de você todos os dias. Mas é o ato de você carregar a sua Bíblia, pelo menos para o culto, ou seja lá para onde você estiver indo, é o significado de você entender, Senhor, muito obrigado, porque eu posso andar com isso aqui livremente. Existem países que pessoas, elas não conseguem ter isso que você tem na sua mão, no seu celular, elas não conseguem. Sabe como eles se reúnem? Sabe como eles se reúnem para orar e ler a Bíblia? Cada um tem um pedacinho da Bíblia, uma página na Bíblia, para ficar mais fácil deles guardarem e deles esconderem. Cada um tem uma página da Bíblia. E quando eles se reúnem, qual salmo você tem aí? 105, 119? Eu estou com Provérbios 23. Você quer trocar essa semana? É assim que eles fazem. E o que nós fazemos com essa Bíblia? Nós lemos durante a semana, nós fazemos isso. Nós não damos a devida importância. Eu estava conversando com um amigo missionário uma vez. Ele falou que quando eles entregaram as Bíblias em um lugar ali na África que era muito perseguido, na hora que as Bíblias chegaram, essa pessoa, ela pegou essa Bíblia e ela beijava e chorava e gritava, beijava e abraçava e falava, muito obrigado, Jesus, eu nunca mais vou largar essa Bíblia. Isso é a demonstração de alguém que é apaixonado pela palavra de Deus, como o salmista de 119 diz, aquele poema: de A a Z, a minha vida é do Senhor, do início ao fim, a minha vida é do Senhor, do início ao fim, a minha vida é do Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade da sua vida, mas deixa eu te dizer, do início ao fim, Ele é a solução. Ele é a solução para a sua crise de identidade, Ele é a solução para a sua crise de propósito, Ele é a solução. Ele é a solução para tudo aquilo que você tem. Talvez você está perdido num mar de sentimentos e falar, eu não sei o que eu sou, eu não sei a minha identidade, eu não sei o que eu sou. Mas deixa eu te dizer, você é um filho e uma filha de Deus. Eu não sei o meu propósito, mas deixa eu te dizer, você é um filho e uma filha de Deus. Eu não sei o que fazer. Você é um filho e uma filha de Deus que foi chamado para anunciar as boas obras daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele fará. Você é um filho de Deus. Não deixe com que o seu propósito se perca, porque falta a peça no meio. Você não vai conseguir seguir adiante sem essa peça. E sabe por que não temos entendimento daquilo que nós devemos fazer? Porque falta esta peça. Por isso que estamos cheios de ansiedade e amargura dentro de nós. Nós olhamos para nós e falamos, qual é a minha identidade? Eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei para onde eu vou. Porque falta relacionamento. Qual é? Você sabe aonde Deus esteve? Você sabe que Ele abriu o mar vermelho? Você sabe que o Senhor fez maná cair do céu? Você sabe de tudo isso, você estudou bastante. Mas você sabe para onde Ele está indo? Você sabe aonde Ele está? Nós devemos ser esses caçadores de Deus, que estamos famintos e procurando aonde estão as pegadas desse Deus, aonde esse Deus está, qual é o cheiro de Deus, qual é a voz de Deus. Você sabe discernir qual é a voz de Deus? Nos falta relacionamento com esse Deus.
A comunhão com os irmãos, ela nos aproxima de Deus, porque amar pessoas faz parte de amar a Deus. Servir pessoas molda o caráter de Cristo em nós. E nós vamos agora realmente finalizar com uma oração, mas voltando para 1 Pedro 2,9, que é o panorama geral de toda essa série. Vocês, porém, preste muita atenção. Eu sei que já estamos já no horário, mas preste bastante atenção. Semana que vem não vai ter culto no sábado e você tem aí a semana toda, mas preste bem atenção. Vocês, porém, são geração eleita. Vocês, porém, são geração eleita. Reino de sacerdotes. Vocês são uma nação santa. Vocês são um povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua maravilhosa luz, Ele te chama. Você estava nas trevas, eu estava nas trevas, mas Ele está te chamando. Venha para a maravilhosa luz. Edivaldo, venha para a maravilhosa luz. Miguel, venha para a maravilhosa luz. Lucas, venha para a maravilhosa luz. Anuncie os meus feitos pelas nações. Fale do meu nome às nações. Fale do meu nome às pessoas. Fale no trabalho. Fale aonde você estiver. Fale aonde você estiver. A identidade, aqui nós encontramos. Sabe qual é a sua identidade? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Isso não te empolga. Isso não te empolga. Você é adquirido por Deus, velho. Você é adquirido por Deus. Pode aqui, você é adquirido por Deus. Você é adquirido por Deus. Você é adquirido por Deus. Você, todos nós somos adquiridos por Deus. Você é adquirido por Deus. Ele pagou um alto preço sobre a sua vida. Cara, Ele pagou um alto preço, brother, sobre a sua vida. Ele pagou um alto preço. Não foi sangue que seca, é um sangue que corre continuamente no altar. Continuamente no altar se renova a graça dele todas as manhãs. Não é só o sábado de ceia, mas todas as manhãs a graça do Senhor se renova sobre a sua vida. O propósito você encontra também em 1 Pedro 2,9. O seu propósito é para anunciar as virtudes daquele, para anunciar as grandezas daquele. Esse é o seu propósito. Está perdido no seu propósito? Eu não sei o que fazer, deixa eu falar. É simples. Anuncie as grandezas dele. Seja dentro dessas 4 paredes, lá fora, onde você estiver, anuncie as grandezas dele. O que o seu feed do Instagram diz sobre as grandezas dele? O que você no seu trabalho diz sobre as grandezas dele? O que você diz sobre as grandezas dele? E aqui nós encontramos a peça que une absolutamente tudo. Ainda em 1 Pedro 2,9, nós encontramos essa peça. Levanta a sua peça aí. Levanta a sua peça. Eu quero que você pegue todas as outras agora e tente encaixar. Encaixa tudo. Conseguiram fazer? Amém? Não dá para colar não.
Dá não. Pô, cortou o momento, né? Foi mal. Quebrou tudo agora. A gente volta. Então vamos lá. Amém? Você ainda está no mesmo espírito? Amém? Então não é sobre um emocionalismo, mas é sobre um entendimento e uma intencionalidade que nós temos em nós. Nós não fazemos ou nós não gritamos, nós não batemos palma, nós não damos glória a Deus só quando a gente está sentindo algo, mas porque nós somos intencionais na nossa adoração ao Senhor. Nós somos intencionais naquilo que nós fazemos. Então, a peça que une tudo é aquela que diz que vos chamou. Essa peça que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É Jesus Cristo quem transforma, chama, salva, dá identidade, revela propósito. Sem Cristo não há nova identidade. Sem Cristo não há luz. Sem Cristo não há transformação. Jesus é o centro que conecta absolutamente tudo. Quem éramos, quem nos tornamos e para que vivemos. Essa é a peça que faltava aí no seu quebra-cabeça. E a pergunta é, essa peça tem faltado durante a sua semana, durante seus dias? Quero que todos fechem os olhos, nós vamos estar louvando agora. Pode sentar como você está. Não precisa levantar. Vamos orar agora. Eu quero que todos fiquem mesmo com os olhos fechados. Não preste atenção naquilo que está acontecendo em volta. Já estamos realmente finalizando. Nós vamos orar agora. Durante esse louvor, nós vamos pedir para que pessoas que talvez estão com essa peça faltando dentro do seu coração. Talvez você já recebeu essa peça e você se afastou. Talvez você já chegou a Cristo Jesus, mas você decidiu andar por outros lugares. Você talvez nunca aceitou essa peça no seu coração. Mas deixa eu te dizer, essa peça é aquilo que estava faltando em você para curar toda a ansiedade, toda a depressão, toda a síndrome do pânico, toda a crise de identidade, tudo aquilo que tem causado desconforto nas suas emoções ou o que for. Quero chamar aqui à frente para nós orarmos por você. Todos com os olhos fechados. Se você quiser vir aqui, nós estaremos orando. Louve agora nesse momento, no nome de Jesus. Tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou o teu. Agora nós iremos finalizar com esse louvor, mas cante com intencionalidade, com vontade, com amor, no nome de Jesus. Deus me chamou, Deus me chamou, Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Oh, minha vida é oferta em seu altar. O único Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, oh, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou,
rende aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará. Cante isso com mais intensidade agora no seu coração. Exalte agora o nome dele. Cante com mais força agora no nome de Jesus para nós finalizarmos. Te adora, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver, ele é grande, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei o meu ser, o meu ser. Ele é bom, pra sempre tu reis, o teu trono é eterno, e pra sempre cantarei. Estou aqui, Pai, estou não é sobre Deus um emocionalismo. Não é sobre Deus apenas uma emoção. Nós sabemos, Deus, que somos seres triunos. Nós temos o corpo, uma alma e um espírito. O Senhor também fala através das nossas emoções. O Senhor também fala através, Deus, dos nossos sentimentos. Nós sabemos disso. Mas Deus, não é sobre isso. É sobre sermos intencionais de rendermos os nossos corações. Pois Deus, toda criatura, ela se rende aos teus pés. A tua palavra diz que existem anjos que veem a glória de Deus e cantam continuamente o quão grandioso e santo o Senhor é. Deus, ainda sem enxergar visivelmente, nós queremos, Deus, glorificar o teu nome. Deus, nós somos uma igreja continuista que acredita nos teus dons. Libera agora, meu Deus, sobre cada um aqui, Deus, os teus dons, Deus, dons de cura, dons de amor, dons, meu Deus, de profecia, dons, meu Deus, aonde pessoas, meu Deus, serão curadas fisicamente, emocionalmente, o que for, Pai. Deus, nós acreditamos nisso. Deus, eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos. Eu entrego, meu Deus, a minha vida. Pai, que no nome de Jesus possamos, Deus, agora, sabendo qual é a peça que nos faltava, que nós possamos agora, Deus, descobrir quem nós somos, Senhor. Firma em nós, Deus, a identidade de filhos e filhas de Deus. Firma em nós, meu Deus, a identidade, Deus, de servos do Senhor. Firma em nós agora, Deus, o nosso propósito de anunciar as Tuas palavras, as Tuas obras e os Teus feitos sobre as nações. Firma em nós agora, Deus, o entendimento de que o Senhor é acima de tudo e todos. Nós agradecemos, Deus, pela nossa vida. Pai, nós entregamos aqueles, meu Deus, que estarão ficando e não irão, meu Deus, para o level up. Que o Senhor possa, meu Deus, guardar a vida desses, Pai. Se eles ainda querem, meu Deus, ter a oportunidade, Deus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa agora, meu Deus, convencer os corações, porque, Deus, sabemos, meu Deus, que já existe uma porção separada para nós naquele lugar, Deus. E, Deus, desde já oramos agora sobre cada um de nós durante essa semana. Repreendemos todo o ataque do inimigo, repreendemos, Deus, todo o acidente no trabalho, ou o que for. Pai, conduza, meu Deus, a gente até Donegal na sexta-feira, que possamos, meu Deus, em segurança, aqueles que vão nos seus carros, aqueles, meu Deus, que vão no ônibus, proteja, meu Deus, durante esse trajeto.
Pai, que durante esses dias possamos, meu Deus, ter dias intensos com o Senhor. Pai, que no nome de Jesus, durante esses dias possamos, meu Deus, ter uma porção redobrada daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que no nome de Jesus possamos estar com o nosso coração disposto a receber, Deus, a Tua palavra, disposto a receber e discernir, Deus, o que o Senhor tem sobre nós. Pai, no nome de Jesus, pedimos, meu Deus, para que possa haver libertação, para que possa, meu Deus, haver cura, para que possa, meu Deus, haver milagres no nosso meio. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus sobre essa igreja, sobre a unidade do corpo de Cristo, para que, meu Deus, possamos, meu Deus, ser gratos, Deus, pela igreja a qual o Senhor nos colocou. Que possamos, meu Deus, ajudar e que possamos, meu Deus, colocar a mão no arado. E no momento em que colocarmos essa mão no arado, nós não podemos, Deus, olhar para trás. É o que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Entregamos a vida do pastor Kesley, da pastora Lívia, que o Senhor possa conduzi-los, meu Deus, com maestria, Pai, para conduzir essa igreja, Pai, que eles, meu Deus, possam ser ousados no Senhor, que no nome de Jesus eles possam, meu Deus, discernir a sua voz, Deus, e conduzir, meu Deus, como o Senhor quer. É o que nós te pedimos, Deus, sobre cada líder de Connect, sobre cada pessoa aqui, Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus, faça assim com as suas mãos. Faça assim com as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo não estejam somente hoje, mas estejam para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Eu terminei mesmo para poder ter mais tempo, mas você vai falar? Amém, igreja? Depois desse culto maravilhoso, fica até difícil falar, né?